O Bolsonaro parece que ainda não percebeu que as suas trapalhadas o estão deixando cada vez mais fraco e fortalecendo o Hamilton Mourão, o vice-presidente, que está sendo cada vez mais entronizado para assumir o poder. E olha que o Bolsonaro não está muito ruim nas pesquisas políticas. Segundo o Datafolha, ele conserva aqueles 33% de apoiadores fiéis, ainda que tenha aumentado o seu grau de desconfiança. Agora, o que me chama a atenção é a desenvoltura cada vez maior do Hamilton Mourão, ainda que agindo nos bastidores. E aí eu me pergunto, será que o Brasil vai novamente passar por essa experiência de assunção dos vices? Foram mais de 10 vices na história da República. E todos esses períodos se confundiram com instabilidade política ou com fragilidade, sobretudo diante dos poderes econômicos e das potências internacionais, já que os vices geralmente são conduzidos por essas grandes forças que nada têm a ver com a popularidade, com as forças sociais e muito menos com as maiorias sociais. Antes de a gente fazer um exame sobre os vice-presidentes que assumiram durante a República, a gente vai ver aqui o que está acontecendo no presente momento. Isso aqui é uma manchete da CNN Brasil, no seu plano aqui, dizendo que Mourão reativa Fundo Amazônia e retira Salles, que é o Ricardo Salles, do comando. Olha aqui o Mourão, bem disciplinado e politicamente correto, usando a máscara em plena pandemia, o que ocorre também com todos os seus assessores e seguranças. E aqui diz essa manchete da CNN Brasil. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, PRTB, anunciou nessa quinta-feira, que é hoje, que vai reativar o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. De acordo com Mourão, ressuscitar o Fundo Amazônia era uma das metas prioritárias do Conselho da Amazônia, criado no início do ano por determinação do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito após uma reunião da qual participaram os embaixadores da Alemanha, Jorge Wistel, o da Noruega, Nils Martin Guneng, além do presidente do BNDES, o brasileiro Gustavo Montesano. E nessa mesma nota da CNN, há aqui a exclusão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ficou muito mal naquela reunião, não é, do show dos horrores dos ministros no dia 22 de abril. O Ricardo Salles mandou passar a boiada naquilo que seriam os direitos daqueles que defendem a preservação da Amazônia. A CNN, fontes diplomáticas que acompanharam alguns destes encontros, relatam um clima totalmente diferente em relação às reuniões que vinham tendo com o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente sobre o fundo. Então, o Ricardo Salles já está fora, numa decisão também monocrática. Eu não sei se ele, Mourão, submeteu essa decisão ao Bolsonaro, o que significa que Mourão já começou a governar. Mas voltando ao Brasil dos vices, a gente se recorda que o primeiro vice já assumiu logo depois de proclamada a República pelo Marechal-Presidente
o Deodoro da Fonseca, um homem também intransigente, cheio de bravatas, e que não conseguiu se sustentar no poder justamente pela sua falta de descortino político. E assumiu o vice-presidente, que era outro marechal, Floriano Peixoto, em 1891, menos de 2 anos de declarada República. Aqui nesse levantamento da Gazeta do Povo, diz que o militar Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil e o primeiro entre os vices. Depois vem Afonso Pena, em 1906, olha lá, mais um vice. O mineiro Afonso Pena foi governador de Minas e chegou à vice-presidência, sendo o vice do vice. Isto porque o escolhido para assumir o cargo na chapa do presidente Rodrigues Alves, Francisco Silviano de Almeida Brandão, faleceu antes da posse. Afonso Pena, depois de ser vice, foi eleito em 1906. E aí vem o outro vice, o Nilo Peçanha, em 1909. Nilo Peçanha assumiu a presidência após a morte de Afonso Pena e ficou pouco mais de 1 ano no cargo e se elegeu senador pelo estado do Rio de Janeiro em 1912. Voltou a ser candidato em 22 e perdeu para Arthur Bernardes. Venceslau Braz assume em 1914. Delfim Moreira, 1918. Café Filho, 1954. Esse vice do Getúlio aqui, que é outro exemplo, não é, de desestabilização, porque ele não controlava absolutamente nada. O presidente Getúlio Vargas tinha se suicidado numa conspiração a qual o seu vice, que foi eleito com ele para vice-presidente, e que se deixou manobrar por aquele ambiente golpista que acabou forçando o suicídio do Getúlio. Então diz aqui, vice de Getúlio assumiu a presidência após o suicídio do presidente. Em meio à crise política que antecedeu o suicídio de Getúlio, Café Filho sugeriu que os dois renunciassem junto aos cargos. Com a resposta negativa de Vargas, afirmou que não devia mais lealdade ao presidente. Ficou 2 meses do cargo e se afastou com problema de saúde. Antes já tinha havido várias tentativas de golpe, inclusive aquela desbaratada pelo Marechal Lott, que queria evitar a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Depois temos João Goulart, 1961, vice de Jânio Quadros, que renunciou à presidência. João Goulart, mais conhecido como Jango, assumiu em seu lugar. Jango, que era ligado a Getúlio, herdou seus inimigos e saiu do poder e do Brasil depois do golpe militar de 64. José Sarney, 1985. Itamar Franco, 1992. Vice Fernando Collor de Mello. Itamar Franco se distanciou do presidente logo após a posse e criticou publicamente os planos econômicos adotados pelo governo. Michel Temer, o vice da Dilma, muito recente, cujo governo a gente conhece muito bem. O Michel Temer, que foi também entronizado lá com todo o apoio da mídia, acabou se enroscando e sofrendo nada menos que 3 denúncias de seu próprio Procurador-Geral da República. Claro que o procurador não estava sozinho, mas era ali ajudado e manobrado por aquelas forças que queriam, mais uma vez, derrubar o vice-presidente. Mas aí a gente volta à situação de hoje. O que aconteceu na política depois daquela ordem de busca e a apreensão de 29 empresários parlamentares, lobistas e blogueiros bolsonaristas.
Aqui diz: bastidores, Supremo Tribunal Federal acompanha com atenção se Bolsonaro vai cumprir promessa de desobediência. O Bolsonaro resolveu enfrentar o Supremo Tribunal Federal e dizer que não aceita mais ordens individuais de seus ministros, como foi aquela ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também tinha interceptado a nomeação do próprio Bolsonaro de seu novo diretor da Polícia Federal, o Ramagem. E aí ficamos neste imbróglio, não é? Quando o presidente que poderia estar aí governando, controlando essa situação da pandemia, ele está mais atrapalhado com as crises políticas que arrebentam a cada dia que passa.